possamos ler primeiro Marcos, aí logo após nós vamos para Mateus. Confesso aos irmãos que não esperava por este momento. Eu recebi, na verdade, uma oportunidade há muitos anos atrás e eu neguei. Há meses atrás e eu neguei. E quando a missionária Tamires veio e pediu, falou comigo, eu neguei novamente. Mas essa negação foi diferente. Essa negação teve prova atrás de prova. E o Senhor falando, vai. Eu só vou cessar quando você falar sim. E mais uma vez eu fingi que eu não ouvi a voz do Senhor. A gente é especialista em fugir. E eu falei, Senhor, não estou pronta. O que eu vou falar? Eu gosto de ficar sentada ali. Eu gosto de ouvir, eu amo ouvir. Eu me emociono com cada testemunho. Eu gosto de estar ali. O que eu vou fazer lá em cima? Mas a gente sabe que não é do nosso jeito, da nossa força, nem da nossa vontade. É conforme o Senhor quer na nossa vida. E eu estava com a minha Bíblia de 3 anos atrás, que foi quando nós demos início aos jovens. E nós compramos algumas Bíblias para estar dando aos jovens, para estar nos acompanhando. E quando eu renovei a capa da minha Bíblia, eu coloquei uma ruivinha aqui, mas agora já estou ficando morena, e amém. Aí eu falei, o que eu vou colocar na capa, né? O meu nome, que eu amo que me chame como Paula Matos, eu gosto muito. E aí eu falei, o que eu vou colocar na minha capa? Aí eu fui orar, dobrei meu joelho, o Senhor falou, eis-me aqui, coloca. E eu coloquei. Aí logo após veio o pedido, leva a palavra. E eu fugi. Aí eu falei, como que eu vou colocar eis-me aqui se eu estou fugindo? Eu não entendo. Aí quando veio umas tempestades de 2 meses a 3 meses atrás, quando teve jovens, né? Eu acredito que foi o culto dos jovens. E então começou a vir a tempestade. Quando eu disse não, logo após veio a tempestade, o carro estragou, tivemos que ficar para lá e para cá, e ali indo para a escola e voltando, e aquela correria, e a gente mal dormindo, e o carro estragou, e foi um dinheiro bom para colocar ali, e a gente tivemos que ficar para lá. E passou esse culto dos jovens, nós não estávamos presentes, sentimos muito, mas quando Jesus chamou, eu fugi. Então, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero mais fugir, eu estou cansada. Eu estou cansada de lutar contra. Eu estou cansada de remar contra. Seja a vontade do Senhor. Não sei como vai ser. Não sei de que forma vai ser, mas o Senhor escolheu. Eis-me aqui. Queria estar ministrando, louvando, que eu acho lindo. Que Deus continue abençoando essas vozes maravilhosas. Eu recebo o nome de Jesus no dia de estar louvando. É lindo demais, irmão. Mas nós recebemos, né, Paula? Em nome de Jesus. Amém. Mas eis-me aqui. Eis-me aqui. E eu sou grato pela vida dos irmãos. E vamos com a mensagem. Eu não sei como vai ser. Quem me conhece sabe que eu falo demais. Falo muito. Muito mesmo. Eu sou tagarela. Escrevo. Sempre gostei de escrever. Lembro da minha infância, os meus caderninhos de choros e lágrimas. Tinha muito mais choros, lágrimas do que alegria. A minha infância não foi fácil, foi difícil, foi sofrida. Mas eu lembro que eu relatava tudo lá, naquele caderninho, tudo. Todos os momentos que eu passei de choros, e era mais tristeza, choros, acho que era o momento que eu mais desabava ali. Mas eu nunca deixei de acreditar em Deus. Tínhamos a nossa religião católica, né? Seguíamos lá, com a minha família, tudo, mas nunca fui obrigada a nada. Era escolha, né? Então eu tinha aquele caderninho. Quando a irmã Tamires pediu, eu falei, meu Deus,
Aí eu falei para a irmã que eu comecei a ler a palavra, estudar e nada saía. Não estava tendo força, porque eu tenho uma dificuldade para ler a palavra. Pode me presentear com um livro que eu leio ali. Mas a palavra, irmãos, é aquela luta. Eu não sei se é cobrança demais, mas é aquela luta. Então, eu falei, irmã, não preparei nada. Não preparei nada. E na terça-feira de manhã, eu acordei sem voz. Eu falei, meu Deus, como vai ser? Estava sem voz, a garganta começando a arranhar. E Deus começou a ministrar no meu coração. Confesso para os irmãos que os bolsos é bem pequenininho, tem um lado aqui, aqui. Mas na verdade eu nem sei se vou usar, se Deus vai permitir. Nem sei como vai ser. Se eu passar do horário, o pastor avisa em nome de Jesus. Mas vai ser da maneira que o Senhor quiser, amém? Marcos 4:35 ao 41. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou uma grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que parecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o mar lhe obedece? Vamos a Mateus 14, 22 a 33. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia da multidão. A despedida da multidão subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Guarda esse pequeno versículo ao seu coração, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temeis. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se é tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco, adorado, dizendo: És verdadeiro o Filho de Deus. Pode se assentar, igreja, glorificando ao Senhor. Você pode olhar para o irmão do seu lado. Eu sei que todo mundo ama fazer isso. Fala com o seu irmão aí: que bom te ver aqui. O Senhor tem uma palavra para você. Irmãos, esse versículo aqui fala muito ao meu coração e ao coração dos irmãos. Eu acredito que um pouquinho antes o Senhor vai falar da multiplicação dos pães. Ali, antes do alimento, da multiplicação, foi o alimento principal, a palavra. E depois o Senhor foi retirar-se. Foi ao monte orar, ter intimidade com o Pai. Foi os discípulos, logo à frente vai falar, que foram sozinhos. O Senhor ordenou. O Senhor nem pediu, Ele ordenou. Porque em Marcos, eles tinham enfrentado a tempestade. Então, talvez se Jesus pedisse, eles não iriam, porque eles já tinham passado algo ali. Quando a gente passa uma tempestade,
a gente fica com medo de passar novamente a outra. Então, acredito que os discípulos ficaram com medo, porque Jesus não estava na copa neste momento. E foram. E Jesus foi o quê? Falar com o Pai, intimidade. Quantas vezes de nós não deixamos um momento com o Senhor, não separamos um momento de intimidade? Quantas das vezes a gente esqueceu aquela intimidade que nós tínhamos com o Pai lá atrás? Eu não sei se os irmãos lembram do primeiro amor. Quando eu aceitei Jesus, foi muito difícil naquele momento. Eu tive um grande impedimento dentro da igreja. O inimigo tomou uma pessoa e ela se virou ali na frente. E eu nunca tinha visto aquilo, irmão. Confesso que eu já ouvi muita coisa, já vi dentro da minha casa, que era um lar conturbado. Mas eu nunca tinha visto aquilo. Nunca. E eu voltei para trás. Falei, que isso? Eu não vou aceitar nada. Estou indo, com medo. E quando eu olhei, tinha um amigo nosso, de balada da época, da caminhada, do mundo. Estava lá, ministrando a palavra do Senhor. 2 amigos. E ele disse, Paulinha, você quer aceitar Jesus? Eu falei, estou com medo. Nunca tinha visto isso. Ele falou, vamos lá na frente. O Senhor tem algo novo para você. E eu fui, aceitei, fui sozinha. E eu lembro que foi lutas, porque o meu esposo não tinha aceitado Jesus ainda. Eu colocava louvores em casa, ele chegava, pode desligar, por favor? Eu, claro, né, estava aprendendo tudo, desligava. E é assim que Deus faz. E desligava e amém. Só que eu lembro que quando Deus foi tratando algo ali, fez vamos dizer assim, uma tribulação que nós passamos. Algo veio à tona, uma descoberta veio à tona, e isso mexeu muito com o meu coração. E eu comecei, naquele momento, me entregar mais para o Senhor, porque Deus estava vendo que no comodismo estava fácil demais. Então Deus mexeu na estrutura. Deus deixou saber, deixou buscar, tirou as vendas, para a gente ver que naquele momento ali, se nós aceitarmos Jesus de verdade, Ele mexe na estrutura, Ele tira para fora, Ele coloca toda a sujeira, tudo que está escondido para fora. E eu lembro que nesse momento eu comecei a ter uma intimidade com o Senhor. Eu comecei a orar, mas eu chorava muito, eu chorava no trabalho, eu chorava em casa, e eu chorava muito neste momento. E eu lembro da intimidade com o Senhor, dessa intimidade que Jesus foi ter com o Pai. Jesus não sabia da tempestade? Sim, Ele sabia. Ele sabia, mas tem momentos que nós devemos tirar esse momento e ir com intimidade com o Pai. É isso que nós temos que fazer, intimidade, irmãos. E logo após, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo e andando sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma? Gritaram com medo. Irmão, quantas das vezes nós estamos numa situação de tempestade, e muitas das vezes nós achamos que estamos sozinhos. Cadê Jesus? Cadê Jesus nessa tempestade grande? No que eu estou enfrentando, Senhor, sozinho não dá. E os discípulos, eles não estavam sozinhos, eles estavam um com os outros, mas cada um tinha a sua maneira ali, o seu jeitinho de ser. Eu não sei quem gritou, é um fantasma, ou quem ficou com mais medo, mas eles estavam lá no barco, e aquele desespero de ondas, de vento ao contrário, é como assim na minha vida, na sua. Muitas das vezes a tempestade é tão grande que a gente não aguenta. Que a gente fala, Senhor, não dá mais, eu não aguento, eu estou sozinho, cadê o Senhor? E a gente duvidamos da promessa que o Senhor fez lá atrás. Então a gente coloca os empecilhos, e é assim na nossa vida, irmãos. Quando Deus nos dá uma direção, quando a gente começa, a tempestade vem, o vento ao contrário sopra. E Ele quer nos impedir, assim como me impediu de vir aqui hoje ministrar. Eu não sei de que forma você veio,
qual é a tempestade que você está enfrentando, mas eu sei o que é passar por uma tempestade sozinha, sem ter nenhuma pessoa do lado para falar, estou aqui. Mas eu sei também que é passar uma tempestade e saber que o Senhor falava, tem de bom ânimo, minha filha. Eu estou aqui. Eu estou contigo. O Senhor ministrava no meu coração nos meus piores momentos. Nos momentos que eu achava que eu ia morrer. Momentos que quando você passa por certas situações, você fala, Senhor, não quero mais viver. E quantas das vezes eu já disse ao Senhor, eu não quero mais viver. Eu já disse muito isso, irmãos. E hoje, quando a gente pede perdão, o Senhor já perdoou, esqueceu. Mas às vezes a gente lembra, me perdoa. Por um dia eu falar, eu não quero mais viver. Porque Jesus derramou seu sangue por nós. E nós não queremos viver. Então nós temos, irmãos, que tomar consciência que o vento vai vir. Paula, vai ser fácil? Não vai ser. Não vai ser mesmo. Quem disse que vai ser? Jesus falou que nós teremos aflições. Mas se eu venci o mundo, vós vencereis também. Por que que ele nos falaria algo que não fosse acontecer? Pode estar difícil, irmãos. O vento pode estar ao contrário. O barco pode estar quase virando. Mas nós vamos vencer. Só que nós temos que ter a consciência que não é na nossa hora. Não é no nosso momento. É no momento do Senhor. Não é aquele momento que você fala, cessa. Não é você. Não é você que dá ordem à tempestade para. Não é você. É na hora que o Senhor quer. Só que quanto mais você fugir, mais vai ser como eu. Vai apertar. Vai no estreito. Aí quando você chega e fala, não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais. Que luta. Mas só porque eu disse não? Irmãos, é tão fácil para alguns estar aqui, ministrando a palavra do Senhor com uma sabedoria, com uma facilidade. Mas para outros é uma luta. Eu coloquei essa roupa porque eu estava com tanto frio. Chegou aqui, eu já estava tremendo de calor. Eu falei para Maria, se você vai desmaiar lá em cima, você continua. Ela falou, nós duas desmaia. Mas amém. Amém. Eu creio que toda a promessa que o Senhor tem na minha vida, tem na sua vida, tem na vida de cada um que está aqui. Então, para de lutar contra o vento contrário. Não faça como eu, não faça como Jonas. Não fuja. Não fuja, irmão, porque o melhor o Senhor tem para nós. Ao versículo diante. E os discípulos vendo e andando sobre o mar assustados, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temeis. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se é tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Exatamente. Nós podemos ver Pedro de várias formas, né? Podemos ver Pedro aquele baixinho, ranzizo talvez, bravo, bocudo, teimoso. Eu acho que é coisa de baixinho, eu não sei, mas eu só acho. Eu acredito que seja. E a gente podia ver, né? Logo Pedro, não é? Exatamente Pedro. Não quer dizer que ele duvidou, né? Mas estava tudo conturbado ali, irmãos. O vento estava contrário, a tempestade estava forte e o medo estava crescendo ali. O desespero. Talvez eles estejam remando e nada acontecia, nada saía do lugar e aquele desespero. Então, logo eles avistam algo, né? Porque exatamente não sabiam. Avista algo e acho que é um fantasma, né? Aqueles que andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, sabiam dos seus milagres, mas eles tiveram medo. O medo paralisou. O medo, por um momento, deixa a gente fraco. A gente esquece. E Pedro começa. E aparece Jesus andando sobre as águas, irmãos.
sobre as águas. E Pedro teve esse momento, essa oportunidade de estar andando sobre as águas. Podia ser João, mas não, foi Pedro. Foi aquele lá, o baixinho, o turrão, o bocudo. Mas foi ele. Ele teve essa experiência, ele viveu esse milagre com Jesus. Mas por um momento ele olhou para a direita, para a esquerda, sentiu medo, desespero e caiu. E deixou o desespero ali. Muitas das vezes a gente faz isso mesmo. A gente está no foco com Jesus, a gente fala, agora eu vou, Senhor. Agora é meu momento, agora é a minha hora. E quando a gente está direcionado à palavra, quando a gente está direcionado a algo que Deus tem para nós, vem o medo, o desespero. Eu não vou mais, eu não quero mais. Senhor, eu não consigo. É normal, irmão, nós somos carne. Nós somos seres humanos que erramos todos os dias. Nós somos pecadores. Não tem nenhum santo aqui. Santo está lá. Mas é por isso que Jesus andou sobre as águas, permitiu Pedro ir. Ele deu o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo. Dê você o seu primeiro passo. O que é aquilo que está te prendendo de fazer a vontade do Senhor? O que está te paralisando, irmão? Caminhar com Jesus. Você já parou para imaginar o quão lindo é? Subir ali, colocar os pés e não cair, não afundar. Eu vou na praia, só misericórdia de Deus. Eu prefiro dormir. Meu esposo fala, você vai na praia para dormir. Pior que eu vou para dormir, porque eu tenho medo do mar. Aí ele fica lá, parece aqueles peixinhos boi, só com a cabecinha lá atrás chamando, sabe? Vem. E todo ano é a mesma coisa. Eu falo para ele, você não vai me chamar para ir, né? Ele fala, não. Aí tá lá no meio da praia, vem. Eu vou fazer o quê lá, irmão? Você não sei nadar? Misericórdia, Senhor. Eu vou me afundar ali. Mas aqui nós estamos falando de algo diferente. Jesus estava ali. Jesus estava de frente. Então nós temos que confiar. Se o Senhor mandou fazer, faça. Eu sei que é fácil estar falando isso agora, porque eu dei o passo agora, depois de muitos anos lá atrás. Porque o pedido já veio de lá atrás. Eu lembro quando meu esposo fala para mim assim, você já ministrou, você sabe, né? Sim, eu sei. Só que no momento que eu ministrei pela primeira vez, foi num momento de muita dor. Mas de muita dor. Eu achei que eu ia morrer esse momento. Não consigo dar esse testemunho, porque dói muito ainda, mexe muito ainda, mas eu creio que tudo que a gente passa é permissão para nos curar e curar outras vidas. Foi no momento que eu tinha acabado de perder a minha mãe, era meu tudo, e eu achei que eu ia morrer. Aquele momento ali, a Paula já não existia mais. Eu lembro que chegou um momento que eu fiquei em choque, depois que a minha mãe faleceu. E eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer e eu não acordava desse choque. Passou 3 dias e no terceiro dia eu levantei de madrugada assustada, desesperada. E o Senhor já ministrava meu coração, eu vou levar. Mas aquele momento quando o Senhor te avisa, fala algo e você prefere falar, não, eu não aceito, eu não quero. Esse é o momento que nós falamos que não queremos ouvir Jesus. É a hora do aperto, da tempestade, do desespero, da perca. Mas se for na bonança, na bênção, no fácil, nós queremos. E o Senhor falava para mim de madrugada, eu vou levar. E eu falava, não vai, não, Senhor, não está falando comigo, é coisa da minha cabeça. E quando chegou, aconteceu, no terceiro dia que eu acordei desse choque, eu acordei meu esposo falando, amor, eu tive um sonho horrível, horrível. Eu achei que eu perdi a minha mãe, que desespero, eu vou ligar para ela. E ele falou, amor, ela se foi. E foi um desespero muito grande, e depois que ele dormiu, eu peguei a minha mochilinha, falei, eu não preciso de 3 calças leggings, umas blusas e quando acabar, acabou. Eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu não aguento essa dor, eu não aguento essa tempestade, é forte demais para mim, eu não aguento. Já passei muita coisa, mas essa tempestade é demais.
E eu pensei em sair, irmãos. Só sair. Esqueci do momento da minha filha, do meu esposo. E o Senhor ministrava ao meu coração: vai deixar com quem? Quem vai cuidar? Vai fazer isso? É sua. É sua. Seja forte. Sua mãe não te abandonou, ela cuidou. Então eu voltei, comecei a chorar. E até hoje, irmãos, todos os dias é uma luta. Todos os dias é uma luta. Mas é todos os dias o Senhor me curando. Todos os dias o Senhor fazendo essa ferida cicatrizar. A gente não esquece, o luto ele tem que ser vivido. Mas você não pode ficar todos os dias remoendo aquilo. Você tem que lembrar de quão bom foi com você. E faça enquanto está vivo. Esteja do lado enquanto está vivo. Porque depois que só for para levar flor, não precisa. Não precisa. Fazemos em vida tudo aquilo que tiver que fazer. E essa tempestade, eu imagino que nesse medo de Pedro, ele se afundou. Mas logo veio a mão. E Jesus vem, Ele nos estende a mão. Toda tempestade o Senhor vem e nos estende a mão, mas nós não seguramos com confiança. Nós somos pessoas de pouca fé. Nós não cremos naquilo que o Senhor tem para nós. E nesse desespero, o Senhor puxa, o Senhor resgata. Ele te deixa passar pela tempestade até um certo momento. Porque isso vai te fortalecer sim. Mas depois Ele vem e estende as mãos para nos levantar, irmão. Não acabou. Você não morreu. Você não vai se afogar nessa tempestade. O Senhor vai te tirar. Mas Ele quer que você dê o primeiro passo. Ele quer ver de você. Ele quer a sua atitude. Qual é o primeiro passo que você pode dar hoje para o Senhor? Não volta para casa da mesma maneira que você entrou aqui. Não faz sentido. Nós temos que dar o primeiro passo, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja no desespero, mas não faça de novo, faça diferente, dê o primeiro passo. O que é, Senhor? O que eu preciso mudar? Qual é a posição que eu preciso colocar? Ora diferente. Se está a mesma oração, então muda. A oração, irmão, não é de 2, 3 horas. O Senhor não se importa com isso. Temos que orar o tempo todo, sem cessar. O tempo todo. Mas o Senhor fala no íntimo ali, fecha a porta e fala: filha, eu já sei, mas eu quero ouvir de você. Fala. É isso que o Senhor quer ouvir de nós, irmãos. Que possamos continuar os versículos. Já vou dar encerramento. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salve. E logo Jesus, estendendo suas mãos, o homem de pouca fé, porque duvidaste. Quando subiram ao barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se que estava no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, nós fazemos nosso jeito, o Senhor faz do dele. Foi um textão aqui, eu queria ter lido sim, mas amém. O Senhor então puxou Pedro e a tempestade acontecendo. A tempestade acontecendo. E Jesus foi e estendeu a mão. Mas quando Jesus coloca os pés no barco, cessou. O Senhor não precisou nem falar: cala-te, acalma-te. O Senhor só colocou o pé e tudo acalmou. E tiveram que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Deus altíssimo e grandioso em nossa vida. Verdadeiramente. Então, quando o Senhor colocar os pés, fica tranquilo, vai cessar. Quando o Senhor entrar na situação que está acontecendo, irmãos, vai cessar. Vai cessar. E toda tempestade tem a sua calmaria. Logo após é a calmaria. Só que não tem como você passar na calmaria sem ter passado pela tempestade. Aí é fácil demais, irmãos. Nós estamos querendo hoje em dia, com tudo avançado, com tudo rápido, e os dias passando, nós estamos querendo tudo mastigado. Nós estamos querendo tudo fácil demais.
Exatamente, é dessa maneira que nós estamos tratando Jesus. Jesus, vem pro meu barco só na tempestade. Deixa eu curtir um pouquinho lá. Jesus vai voltar? Vai. Quando? Não sei a hora, nem o momento. Porque se você soubesse, se eu, talvez você soubesse, o que nós estaríamos fazendo? Será que nós estaríamos aqui neste dia de quarta-feira, nesse friozinho, e com certeza você estaria debaixo do seu cobertor com uma meinha no pé e assistindo alguma coisa, não sei. Futebol, talvez. Coisa com Rubens e Alice. Talvez você estaria, mas você está aqui. Porque eu estou aqui hoje, não sei, foi o Senhor que preparou você estar aqui hoje. Talvez essa palavra não faça sentido para alguns, mas para outros ele está sendo um bálsamo, irmãos. Para outros ele está curando ali, como está me curando. Eu não imaginava que ao ministrar esse momento, o Senhor estava me curando. Estaria me curando de tanta dor, de tanta ferida, porque eu achava assim, vou ministrar o que se está tudo ferido aqui dentro? Eu vou ministrar o que se está tudo machucado? Mas é assim que o Senhor faz. Ele não é sobre mim, irmãos. É sobre Deus e sobre quem Ele quer curar. O Senhor trabalha da maneira que Ele quer nas nossas vidas, mas a posição é nós. Traga para o Senhor o próximo culto a sua melhor adoração. Eu costumo dizer que o culto começa dentro de casa. Dentro de casa, e depois você transborda na igreja, irmãos. Eu lembro que quando a gente veio para Pinda, eu vim com um pensamento assim, machucada, ferida, de muitas formas, de várias maneiras, do luto, de muitos julgamentos, de muitos impedimentos, de muitas afrontas. Quando você é cristão, você sofre afronta demais. Então eu vim para Pinda assim, vou levantar o narizinho, vou entrar na igreja, não vou falar com ninguém. Tomara que ninguém fale comigo, porque eu estou tão machucada que eu não quero falar com ninguém. Tomara que todo mundo me ache metidinho, porque na adolescência era assim, todo mundo me achava metidinho. Mas quem conhece depois não larga mais, meu irmão. Uma benção. Então assim, eu vim, conheci um ministério, um antigo ministério, e vim, fechei tudo, a cara, não queria falar com ninguém, nariz em pé. E aí veio uma surpresa, que vocês vão cuidar dos jovens. De que maneira? Machucada desse jeito, cuidar de quem? Cuidando nem de mim. Vai cuidar de quem? E neguei, e lá vai de novo a tempestade. E quando eu conheci os jovens, eu lembro que eles queriam abraçar e eu saí daqui e queria falar, e eu aquela seca, vazia por dentro, machucada, não queria mais contato com ninguém. Chega, eu estava cansada de perder. E chegou um momento que o Senhor falou para mim assim, primeiro meu esposo falou, na verdade não é que você quer distância, é que você tem medo de perder. E você tem medo de perder de novo, morrer e nunca mais, é isso. Só que a vida é assim, é dessa maneira que a vida é. Então isso ficou na minha cabeça por um tempo, e quando o Senhor falou ao meu coração, volta lá, peça perdão para eles, abraça e diga que a partir de hoje vai ser diferente, porque eu vou usar esses jovens para curar a sua ferida. Irmãos, a partir daquele momento que eu pedi perdão para eles, e a gente se reuniu aqui, eu senti um bálsamo de cura no meu coração, eu senti uma restauração, e esse bálsamo veio de Jesus, mas através da vida de jovens. Porque nós falamos assim, jovens é difícil. O jovem, nossa, é afronta. Mas nós não sabemos o que ele passa. Quando eu comecei a conhecer os jovens, eu comecei a entender mais. Eu falei, Senhor, muitas das vezes o pai e a mãe estão em casa, mas ele não sabe o que esse jovem está passando na escola. Ele não sabe o que está sendo oferecido para esse jovem, porque o mundo é assim, ele fala, vem, eu te abraço. Vem aqui é confortável. E em casa é uma bagunça, em casa é muito machucado. Muitas das vezes nós não paramos para ouvir nossos filhos, nós não paramos para ouvir os jovens, e eles têm muito a contar, irmãos. Hoje esses jovens, cada um está no seu cantinho, mas eu lembro que no carro, não pode, eu sei em nome de Jesus, mas no carro iam uns 9 jovens com a gente. Só pela misericórdia de Jesus, mas cabia todos.
O pneu era só a misericórdia de Jesus, mas cabia a todos, porque estava quentinho ali. Era luta atrás de luta, mas eles tinham alguém para falar, para conversar, porque muitas das vezes em casa o jovem fala: minha mãe, meu pai, meu tio, quem está lá não quer vir para a igreja, eles estão usando um tipo de droga, eles estão bebendo, e eu não faço isso. Por que que eles têm que fazer? Por que que quem tem que cuidar de mim está fazendo ao contrário? E eles acham isso, e é isso que eles passam. Então, irmãos, não julgue um jovem, não julgue quem for antes de conhecer a dor de alguém. Por um momento da vida de vocês, coloquem na dor de alguém, você vai saber o que realmente é um bálsamo para a cura. E eu já passei do meu horário. Eu gostaria de chamar, na verdade, o pastor para louvar comigo, mas o Senhor colocou no meu coração os jovens todos para estar louvando aquele louvor. A Marissa sabe, né? O plano de Deus. Convido os jovens. Você que está aí, irmãos, coloque a mão no seu coração. Coloque-se de pé para esquentar um pouco, porque está frio. Entrega a sua melhor adoração ao Senhor nesta noite. Eu agradeço a minha rica oportunidade por estarmos aqui. Só o Senhor sabe do